na vida e saúde de Lourdes, seu Ferreirinha. Nosso Deus, também queremos pedir que o Senhor continue levando a Tua palavra aos lares de pessoas que não têm Cristo como Salvador, e até mesmo homens e mulheres que conheceram o Evangelho outros tempos, mas que agora estão afastados. Pedimos que Tua palavra tenha poder para mudar vidas, transformar vidas, produzir, Senhor Deus, mudança. Pedimos também que o Senhor, nesse tempo difícil, console, conforte, restaure Ellen e toda a família, irmã Ivanilda e Marilene, diante da perda. Muito obrigado, Santo Deus, podemos estar reunidos em Teu nome, pois é o nosso pedido, nossa gratidão, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias ao livro dos Salmos, e como temos feito verdadeiras meditações no livro dos Salmos, eu quero convidá-la a progredir um pouco mais, abrindo comigo no Salmo do número 36. Esse é um salmo relativamente pequeno, um salmo de apenas 12 versos, e nós faremos a leitura de todo o salmo completamente. Eu quero convidar os que podem, mais uma vez, ficarmos de pé em reverência à palavra do nosso Senhor, e eu irei fazer a leitura dos 12 versos. Salmo de número 36. Diz assim a palavra do Senhor: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Podem sentar. Mais uma vez vamos pedir as bênçãos de Deus para esse tempo. Quero convidar o irmão Breno a fazer uma oração, pedindo que Deus abençoe esse momento de devoção. Amém. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos, aqui nós temos o Salmo 36 e o tema da nossa reflexão hoje é Contemple ao Senhor. Vamos começar pensando numa situação. Quem entre nós nunca teve a paz furtada, ou nunca foi assim acometido com um temor repentino, depois que se deparou com uma notícia terrível, depois que aquela notícia terrível chegou ao seu conhecimento? Certamente, muitos de nós, durante esses dias, fomos surpreendidos com muitas notícias, certas notícias, que acabaram produzindo algum tipo de temor ao nosso coração, talvez roubando a nossa paz, e em alguns casos, literalmente, nos colocando em situações de aperto, onde o nosso fôlego foi completamente roubado. Notícias tais como: coronavírus sai pelo ralo.
Talvez alguém já ouviu isso, né? Outros dizem que certamente haverá uma escassez de alimento tão grande por causa da crise mundial econômica que colocará grande parte da população mundial em uma situação de fome. Muitas notícias também têm saído e alertas acerca do aumento de crimes em decorrência do grande desemprego. Notem que são diversas as notícias que chegam e chegam massivamente ao nosso conhecimento, produzindo sentimentos adversos. Mas de todas essas notícias que chegam, na minha opinião, as que mais causam espanto, temor e certo incômodo espiritual, certo desconforto no coração, são aquelas que revelam a capacidade que os homens possuem de produzir maldade. Nós ficamos estarrecidos quando ouvimos de certas pessoas que praticaram crimes horrendos, assassinatos. Nós ficamos completamente entristecidos no nosso interior quando nos deparamos com uma crise mundial, uma crise sanitária sem precedentes, e ainda assim encontramos pessoas que não necessitam, que já são abastecidas, que já possuem seus celeiros completamente abastecidos, roubando, sem sequer pensar naqueles que estão necessitando. Nós temos assistido, tem chegado ao nosso conhecimento inúmeros casos onde pessoas têm roubado aquilo que deveria ser utilizado para a saúde daqueles que estão em grandes necessidades. A grande questão é como lidar com essas notícias, com essas questões que vêm, com essa maldade no coração do homem que só se revela cada vez pior. Como viver, como o servo do Senhor irá viver, irá desenvolver uma vida de fidelidade em um mundo cuja maldade cresce em uma produção acelerada. Interessante que quando nós olhamos para o Salmo 36, esse mesmo que nós acabamos de ler, nós vemos que inicialmente ele nos mostra o clamor, o lamento do servo de Deus. Se você notar bem, as primeiras palavras que estão antes do primeiro verso do Salmo 36, o título descrevem que Davi, o salmista, o compositor, se apresenta como o servo do Senhor. Então notem que o que nós encontramos nesse salmo é um clamor de Davi, do servo do Senhor, que estava sofrendo contemplar a maldade humana que estava ao seu redor. Certamente ele estava contemplando, vendo aqueles que rodeavam o seu trono, repletos de maldade, muitos que intentavam contra a sua vida. O contexto é impreciso, mas o que nós encontramos é que de fato ele está olhando, percebendo a maldade do coração humano. Se você notou bem o verso 1 até o verso 4, nós encontramos verdadeiras descrições, a maneira clara como que essas pessoas de um coração ímpio se mexem de maneira vil. Ele vai falando sobre pessoas cujas bocas, as vozes possuem transgressão. Ele fala no verso 2, pessoas que pecam e acham que nunca serão descobertas, ou que os seus pecados nunca serão detestados. Ele segue mais ainda falando que há na boca dessas pessoas dois cavaleiros do diabo, a malícia e o dolo. Notem que de fato Davi estava lidando com a impiedade, não somente ao seu redor, talvez perto de si mesmo. E a grande questão que nós temos é: o que Davi fez? Como que Davi lidou com uma situação completamente semelhante à situação que nós temos vivenciado, olhando ao nosso redor e vendo uma produção em larga escala de pessoas do coração perverso, independentemente da classe social, dos lugares. A grande questão que nós temos é o que Davi fez ao se deparar com essa realidade. Às vezes, você mesmo está planejando sair de casa e inocentemente abre o seu telefone no WhatsApp, não precisa nem ir muito longe, vai no grupo da igreja, aí as notícias estão lá: coronavírus sai pelo buraco do ralo, pega no ar, e aí vem outra: fugiu
10 detentos de Alcaçuz. Sabe, é só essas notícias que tem, boa. No satélite, arrastão ali, acolá. Às vezes nós até repensamos se devemos sair ou não. Então notem que essas questões, essa contemplação do mal, crescente ao nosso redor, às vezes muda a nossa maneira de viver. E é por isso que esse salmo, ele possui certa ou grande relevância para as nossas vidas, porque ele acaba nos concedendo um verdadeiro manual de como enfrentar dificuldades, de como viver em um mundo tão marcado pela impiedade e ainda assim permanecer fiel. Se você notou bem, Davi, ele não somente revela a maldade do coração humano, mas ele também nos ensina como o servo do Senhor deve lidar em um mundo marcado pela perversidade. A grande questão é, como nós, o que nós podemos contemplar na vida desse homem, suas atitudes, para modificar a nossa vida aqui nessa terra marcada pela maldade. Hoje, meus queridos irmãos, a nossa devoção, nosso momento de meditação neste salmo, nós queremos perceber algumas atitudes na vida de Davi que fizeram completa diferença nesse mundo caído, quebrado, que ele estava vivendo. E eu creio também que contemplá-las fará com que nós venhamos também aprender a lidar, a viver nesse mundo completamente caído e quebrado. E então, em primeiro lugar, a primeira atitude que nós encontramos do verso 1 ao verso 4, nós vemos que Davi, ele demonstrou conhecer as causas da maldade humana. Se você notou muito bem, verso 1 até verso 4, agora há pouco citei, nós temos aqui ele descrevendo resumidamente as características do homem do coração ímpio. Mas tem um detalhe importante que nós devemos compreender a partir das observações desses versos. É que conhecer as atitudes dos homens é de fato importante, mas muito mais importante do que perceber as atitudes dos homens e conhecer as atitudes dos homens é entender a causa do coração de cada um que acaba produzindo atitudes tais como estas que foram descritas pelo rei Davi. E quando nós notamos as causas, nós aprendemos a tratar o problema, a acabar com a raiz da questão, a raiz do problema. Então, Davi nos apresenta a causa. O verso 1, ele diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Agora percebam, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E o verso 2 ele diz: porque há lisonjas e assim por diante. Então parece-me que ele começa apontando a raiz do problema. Por trás de atitudes existem ídolos no coração, existem problemas que estão produzindo certas atitudes. E Davi então nos mostra que a causa daquela maldade, daquelas atitudes, era encontrado numa falta de temor ao Senhor. O que seria temer a Deus? Normalmente essa expressão, o temor do Senhor nas Escrituras, geralmente significa reverência. Normalmente fala de alguém que tem consideração por alguém, ou no caso aqui, por Deus. E especialmente nesse contexto, traz aquela ideia de você ter um pensamento apropriado acerca do Senhor, pensamento esse que produz respeito, que produz honra. E o que nós encontramos aqui é que, em outras palavras, Davi estava dizendo que pessoas do coração mau e de atitudes ímpias são caracterizadas, acima de tudo, por não levar Deus a sério, por não terem o temor do Senhor, por não terem reverência, respeito. Notem, meus queridos irmãos, como não temer ao Senhor pode colocar o homem a pôr em perda toda a sua vida. Na realidade, quem perde o temor do Senhor perde tudo. E Davi estava nos apontando as causas. Se nós olhamos para esse salmo, nós de fato veremos como a falta de temor pode produzir um impacto muito grande, um impacto grandioso, profundo, na maneira como uma pessoa vive. Notem, ele descreve um estilo de vida de alguém que não teme ao Senhor.
um estilo de vida que leva a pessoa a desenvolver um caminhar como se Deus não existisse. Alguém que se recusa a acreditar que um dia ela prestará conta a Deus e um dia será julgado por ela. Parece que as pessoas que esquecem, que param de temer a Deus, elas simplesmente desenvolvem essa maneira de pensar. Às vezes até acreditam que há um Deus, mas esse Deus criou o mundo, deu corda e foi embora. Ele não se envolve mais com uma criação. Então, notem, que estilo de vida cruel. Meus queridos irmãos, acertou quem disse que quando o homem perde o temor do Senhor, ele começa a perder tudo o que é importante para o bom caráter e para a boa conduta. Temer o Senhor foi a causa de todos esses problemas. E então notemos que Davi, ele mostra aqui as consequências nos demais versículos de se perder o temor do Senhor, de se não ter nenhum temor a Deus. Se você notou, em primeiro lugar, no verso 2, alguém que não teme ao Senhor é alguém que vive de maneira egocêntrica. Ele diz no verso 2, porque a transgressão o lisonjeia os seus olhos, lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Notem que quando nós deixamos de temer o Senhor, nós passamos a ser o centro do nosso próprio viver, do nosso próprio universo. Nós começamos a considerar que há bondade em nosso coração. O verso 2, ele começa a olhar para si e diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem tampouco detestada. Aquele homem que perde o temor do Senhor revela o seu egocentrismo quando ele fala de si mesmo como alguém que possui plena bondade, alguém que é digno de respeito, de honra. Mas o que nós encontramos é que é alguém que engana a si mesmo. O próprio final do verso 2, essa pessoa que não teme a Deus, ela diz, não há, em outras palavras, iniquidade. Ele diz, simplesmente o que eu faço está nas ocultas, não será descoberto e não será detestado. Sabemos muito bem das palavras de Cristo, quando ele disse que não há nada encoberto que não seja descoberto. Então o que nós encontramos é que esse viver egocêntrico, ele acaba produzindo um engano. O homem fica cego. A figura aqui é de um corpo. Ele diz, os seus olhos só podem ver o que ele deseja ver em si. Achei tão interessante que Jonathan Edwards, um teólogo de séculos passados, escreveu. Ele diz que quando nós começamos deixamos de temer a Deus e começamos a olhar para nós mesmos, nós costumeiramente caímos em vários tipos de enganos. Ele disse os mais comuns. Alguns que se lisonjeiam acham que não há outro mundo. Você escuta muitas pessoas dizendo, morreu, acabou-se, é o aqui e o agora. Outras pessoas que simplesmente param de temer ao Senhor e começam a ter os seus olhos em si mesmas, acham que a morte sempre está muito longe. Pessoas que vivem de maneira desregrada nunca acham que irão se encontrar com Deus. Sempre acham que a morte, que a calamidade, que a justiça do Senhor nunca o alcançará. Outra característica, esses mesmos citados no verso 2, são alguns que acham que por levar uma vida moral e muitas vezes ordenada, pensam que nunca serão reprovados ou condenados. Outros se aproveitam de vantagens para viver numa vida de autobajulação. Enfim, existem muitas consequências, muitas características de pessoas que não temem a Deus. Primeira delas, esse viver egocêntrico. E essas pessoas egocêntricas precisam abrir rapidamente os seus olhos para contemplarem a realidade de que há um Deus e de que há um Deus que exerce justiça sobre toda a impiedade. Agora notem que Davi descreve também um outro fruto podre dessa falta de temor a Deus. O verso 3, ele disse, as palavras de sua boca são malícia e dolo. O que ele está falando agora é que a falta de temor produz uma pessoa ofensiva. Notem que
quando nós não tememos a Deus, são os nossos olhos que são afetados. São os nossos olhos que são afetados. Mas o que nós notamos também é que quando não tememos a Deus, a nossa boca se torna ofensiva. Notem que quando o nosso coração ele é corrupto, ao ponto de encontrar bondade em nosso próprio coração, a nossa boca costuma a seguir o mesmo caminho e ser utilizada para alimentar esse auto-engano que há em nossas próprias vidas. Eis a razão pela qual pessoas assim utilizam a sua boca muito mal, como o próprio salmista, ele revelou, sempre com malícia. E quando eles não alcançam os seus objetivos com malícia, vem então o engano, o dolo, vem a mentira. Mas o grande contraste que nós temos aqui é que aqueles que temem a Deus, aqueles que conhecem o Senhor e portanto o temem, eles têm consciência de suas palavras. Eles não buscam usar suas palavras como um meio de causar calamidade, dor. Eles não usam com malícia, nem tampouco com engano. Eles usam de uma maneira que transmita a verdade, a graça do nosso grande Deus. Interessante ainda irmos um pouco mais adiante, no verso 4, quando ele nos mostra que não somente olhos são corrompidos, não somente boca se torna ofensiva, mas agora no verso 4 ele diz, no seu leito, maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. Agora aqui parece que é a mente da pessoa que está completamente afetada pelo pecado. Notem que enquanto aqueles que temem a Deus são pessoas que guardam a sua boca, são pessoas que guardam uma avaliação, que fazem uma avaliação correta de si mesmo, essas pessoas elas simplesmente têm a sua mente à deriva do mal. Interessante que quando o servo de Deus ele deita na cama, ele deita para a contemplação do Senhor, para a reflexão do seu dia, para planejar como viver uma vida digna do Senhor. Mas aqueles que não possuem o temor de Deus, eles deitam para planejar o mal. Como disse um autor, os ímpios têm como companheiro de cama o diabo, porque eles maquinam o mal constantemente. Meus queridos irmãos, notem que quando um homem ele perde o temor de Deus, ele começa a perder tudo o que é importante para um viver diferente, tudo o que é importante para desenvolver um caráter e uma conduta que sejam aprazíveis a Deus. Aqueles que não temem a Deus manifestam obras da carne, mas aqueles que temem ao Senhor, os servos que temem ao Senhor, eles procuram sempre lutar e fugir do pecado. Interessante perceber agora que no verso 1 ao verso 4, Davi ele estava olhando para esse homem, sobretudo percebendo e nos mostrando, nos ensinando a causa do pecado, da maldade do coração do homem. Mas percebam que ele para de olhar para o homem. Pouco ele observou o homem, porque os seus olhares mudaram rapidamente. E agora ele passa a contemplar algo muito melhor. Ele passa a contemplar o Senhor. Ele contempla, na realidade, o caráter de Deus. Interessante demais a começarmos esse trecho do verso 5 ao verso 9 com uma pergunta. Por que Davi, ele rapidamente retira os seus olhos da maldade do coração dos homens e ele então passa agora a olhar, contemplar o Senhor? E a resposta é muito simples. Olhar para Deus é muito melhor do que olhar para o homem. Olhar para a bondade de Deus é muito melhor do que olhar para a maldade do mundo, do homem. E nesse ponto, Davi estava ele está nos levando a fazer uma forte reflexão em nossas vidas. Pois quantos de nós falhamos
por colocar demasiadamente os nossos olhos na maldade do homem, na maldade do mundo, e pouco nós colocamos os nossos olhos e enxergamos a bondade de Deus. Você imagine só como seria o seu dia. Não é que você vai fugir da realidade dos problemas do mundo, mas imagine só se grande parte daquilo que você olha, grande parte daquilo onde você coloca, repousa o seu olhar, a sua atenção, fosse Deus. Mas a realidade é que você assiste o jornal da manhã, do meio-dia e o da noite, o das 6 e ainda o da 10. E nesses intervalos você está recebendo ali as informações no Zap Zap. Morreu 1.200.000. E você está sempre alimentando, fulano assassinou ciclano. Sempre os nossos olhos estão repousando sobre as maldades desse mundo, sobre a maldade do homem. Nós conhecemos tudo que tem acontecido de ruim, mas pouco nós posicionamos a nossa atenção para contemplar a grandeza e a pessoa do nosso Deus. Imagina como seria tudo diferente se, ao invés de gastarmos o nosso tempo contemplando os absurdos da vida, nós estivéssemos olhando para quem é o nosso Deus. Faça um pequeno comparativo. Quem você conhece mais? O mundo ou o seu Deus? Tudo faz a diferença, Davi nos ensina. Tudo faz a diferença quando os nossos olhos passam a repousar de maneira plena, de maneira insaciável na pessoa do nosso Deus. Um desejo ardente em conhecê-lo cresce cada vez mais em nosso coração. E é por essa razão então que agora no verso 5 até o verso 9 ele começa a descrever alguns atributos, algumas características do caráter do nosso Deus. E é tão interessante notar como ele já não tem como falar de uma maneira satisfatória de quão grandioso é o nosso Deus, quão perfeitos são os seus atributos, que ele então traz figuras da própria criação. Por exemplo, quando ele fala da justiça do Senhor, ele compara a justiça de Deus sendo inflexível, assim como os montes que não se abalam. Ele compara a bondade de Deus sendo tão vasto quanto os céus. Então notem que o convite agora não é mais para contemplar a maldade do homem, mas é para realmente direcionar os seus olhares, os nossos olhares, para o grandioso caráter do Senhor. Em primeiro lugar, ele fala da bondade de Deus. Interessante que a palavra aqui, você vai notar no verso 5, ele diz: a tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. Notem aqui, em primeiro lugar, que a palavra que ele utiliza para descrever a bondade de Deus é uma palavra que poderia ser também traduzida por amor. Foi uma palavra muitas vezes utilizada no Antigo Testamento para descrever a aliança de amor que Deus tem para com o seu povo, uma aliança incondicional, um amor que é irrevogável. Agora, notem que mais adiante ele começa a descrever os pormenores desse amor. E quais são as descrições? Primeiro, ele nos leva a compreender a vastidão do amor do Senhor. O amor do Senhor é imenso como os céus. Nós não podemos medir os céus. Essa foi a figura que Davi, naquele momento, ele utilizou para nos mostrar quão vasto é essa bondade, quão vasto é esse amor. É algo que é impossível de se medir. Agora, quando nós tratamos acerca da bondade, da graça e da misericórdia de Deus, desse amor do Senhor, existem alguns problemas que nós formulamos em nossa própria mente, que acabam nos impedindo de contemplar a bondade de Deus como ela é. Você já parou para pensar que existem pensamentos por trás desse conceito bondade, que acabam gerando confusão na nossa mente, acabam gerando um certo tipo de conflito no real entendimento desse termo bondade. E o grande problema, em primeiro lugar, repousa, porque normalmente nós assimilamos a bondade de Deus com bênçãos. Você certamente, quando recebeu um presente, quando você recebeu uma dádiva daqui na terra, aí você diz: Deus é bom.
né? Nós falamos, Deus é bom. Veio aquela coisa que você estava orando por tempos. Muito tempo você estava pedindo. Deus é bom. Por exemplo, todos nós agradecemos aqui pelas portas abertas. Aí, Deus é bom. Mas enquanto estava fechado, né? Deus continuava e continua sendo igualmente bom. Notem como normalmente nós deixamos de compreender a bondade de Deus simplesmente porque nós começamos a diminuir o conceito ao nosso próprio mundo terreno, a nossa esfera do que de fato, nos nossos conceitos pessoais do que é bondade. Tem um filme, eu esqueci o nome, acho que é Deus Não Está Morto, que o pastor diz, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Deus é bom quando nós estamos em paz, mas Deus também continua sendo bom quando nós sofremos. Não há nada que aconteça nesse mundo que possa anular a bondade do Senhor. Deus de fato continua sendo bom e em todo tempo Deus ele é bom. Mas o grande problema é que nós pensamos assim quando nós simplesmente limitamos a bondade de Deus a coisas ou a tempos favoráveis, quando na verdade a bondade de Deus não está em coisas ou em coisa, ou não está em tempos bons. A bondade de Deus está em uma pessoa, é Jesus. Você olha para o nosso tempo, daqui a pouco os homens irão descobrir uma vacina e nós iremos dizer que Deus é bom, mas as pessoas que tomarão essa vacina, um dia elas irão morrer, seja de coronavírus ou seja de outra coisa. E a bondade de Deus será vista quando aqueles que receberam a pessoa, o Senhor Jesus Cristo, adentrarem os portais celestiais. Quando eles entenderem que a morte é simplesmente o meio mais eficaz de aproximar o homem de Cristo, de Deus, da vida eterna. Quando nós compreendemos que o sofrimento muitas vezes é o meio onde mais nós sentimos o agir de Deus no nosso viver. Então, quando nós passamos a colocar o conceito de bondade, retirar esse conceito de bondade da humanidade, da terra, e colocarmos ele numa pessoa, em Jesus, tudo começa a fazer sentido. E aí você lembra, lá em Romanos, quando Paulo estava cantando aquele hino belíssimo, e compondo, escrevendo ali com a sua pena, que nada poderá nos separar do amor de Deus, ele diz que se Deus não poupou o seu próprio Filho, ou seja, a expressão máxima da bondade de Deus foi em enviar o seu Filho. Meus queridos irmãos, Deus, Ele expressa a bondade, a sua bondade todos os dias, obviamente nas pequenas coisas, mas especialmente na pessoa de Cristo. Por que não enxergamos a bondade de Deus? Porque muitos acabam duvidando, até mesmo, se há bondade em Deus e no mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos olhando para o canto, para a direção errada. Davi conseguiu enxergar a bondade de Deus quando ele direcionou o seu olhar para Deus. Se você estiver olhando para o mundo, se você não sair do mundo das notícias, dessa guerra que há nos jornais, dessa coisa maligna que tem tomado conta desse mundo, e começar a contemplar o Senhor, certamente você vai começar a duvidar. Será que há bondade? Será que há bondade em Deus? Será que Deus de fato é bom? Mas olhe para Deus, comece a perceber nele, comece a conhecê-lo, olhe na sua palavra, certamente você irá contemplar a bondade de Deus. Outro atributo, eu vou ser mais breve, é a fidelidade. O verso 5, ele diz: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. Ele agora exalta a fidelidade do Senhor. Interessante que esse é também outro atributo extremamente mal compreendido, porque nós normalmente formulamos o conceito de que
que Deus ser fiel significa dizer que Ele não irá deixar que falte nada para mim. Dizer que Deus é fiel é a mesma coisa de dizer que Ele irá atender todos os meus pedidos, irá chegar com todas as providências, exatamente como eu tenho pedido, como eu tenho colocado diante dEle. Mas não é isso que significa de fato dizer que Deus é fiel. Quando a Escritura afirma que o Senhor é fiel, é o mesmo que dizer que Ele cumpre o que Ele diz, e que isso já é bom demais para nós. Ele é um estaca que não se move. Tudo aquilo que está escrito diante dos nossos olhos, tudo aquilo que foi proferido, será cumprido. Não há vacilação nas palavras do Senhor. Ele não hesita em cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. A Spurgeon, ele falou acerca desse atributo grandioso de Deus, que Deus, sendo fiel, é aquele que nunca falha, que nunca esquece, que não vacila, que não perde a sua palavra. Todas as promessas que foram proferidas serão cumpridas, porque Ele não é um filho para mentir, nem tampouco um homem para que se arrependa. Meus queridos irmãos, pensar em Deus, um Deus que é fiel, nos coloca em uma posição de segurança, pois nós sabemos que estamos seguros. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse, olhando para o Senhor, que estava tranquilo, porque ele estava certo de que Deus era poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Esse é um ponto importante para pensarmos, porque não somente as suas promessas serão cumpridas, mas é importante lembrarmos também que as suas palavras de julgamento, de juízo, sobre aqueles que andam desordenadamente, também serão cumpridas. Nós, o povo de Deus, não devemos andar vacilantes, porque Deus é bondade, Deus é amor, Deus é fiel, Ele cumprirá as promessas que nós tanto queremos alcançar, mas Ele também irá punir. Ele disse que é Pai que disciplina. Ele nos traz também recomendações para vivermos em fidelidade, em santidade, e Ele irá cobrar de mim e de você. Ele segue então nos mostrando mais atributos. Ele fala sobre a justiça no verso 6, dizendo: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo. Ele demonstra que a justiça de Deus é completamente inflexível. E ele segue então nos mostrando no verso 6 que Ele possui razão em tudo o que Ele faz. Agora, por fim, ele fala sobre o último atributo. Verso 6 e verso 7. A parte final diz: Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Aqui nós já temos o cuidado de Deus evidenciado. Ele diz: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está manancial de vida, na tua luz vemos a luz. Ele começa a nos mostrar esse Deus que é um Deus cuidadoso. Agora, como Davi nos apresenta o cuidado de Deus? Primeiro, um cuidado impressionante. Ele diz que as pessoas são cuidadas, guardadas por Deus, mas ele também fala até mesmo dos animais que nem sequer são capazes de adorar o Senhor. As plantas possuem o seu sustento, os pássaros não se preocupam em trabalhar. Até aqui nós temos uma lição muito grande da parte de Cristo. Ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor cuida dos lírios do campo, e são tão belos que nem Salomão pode se vestir igual. O Senhor cuida dos animaizinhos. Eles não precisam tecer, eles não precisam trabalhar, mas o sustento deles não falta. Deus cuida de uma maneira impressionante, mas Ele cuida também de uma maneira infalível. Verso 7 usa a figura de pessoas, de crentes, de homens que se acolhem debaixo das asas de Deus. Outro dia eu vi uma foto de um lugar que passou por um incêndio. Eu não sei se vocês já viram, mas o detalhe era que estava tudo devastado pelo fogo, e lá num canto tinha uma galinha. Ela poderia ter fugido, mas ela ficou para proteger os seus pintinhos, e estavam ali os seus pintinhos debaixo das suas asas.
É claro que comparar Deus a uma situação dessa é de fato reduzir a sua maneira de cuidar ao extremo. Mas a grande questão é que ele possui esse cuidado. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele utilizou essa figura dizendo: ó Jerusalém, quantas vezes eu não quis juntar vocês como uma galinha, cuida dos seus filhinhos, dos seus pintinhos. Meus queridos irmãos, Deus, ele cuida de uma maneira infalível. Lembra quando aquele povo estava saindo no deserto? 40 anos eles peregrinaram. Não faltou chinelas, não faltou roupas e não faltou alimentação. Nós estamos um pouco mais de 100 dias vivendo em quarentena. Quando tudo começou, talvez você se desesperou, pensando: vai faltar. Talvez você nem lembrou de pensar: Deus cuida. E já se passaram 3 meses, e eu tenho certeza que todos os dias você comeu, não lhe faltou roupa para vestir, não lhe faltou sustento, porque os cuidados de Deus, eles não vacilam de acordo com os tempos. Os cuidados de Deus são impressionantes e são igualmente infalíveis. O que fazer, meus irmãos, quando nós vivemos em um mundo completamente marcado pela maldade? Conheça a causa: é a falta de temor de Deus. O que os homens precisam nesse mundo é de conhecerem quão grande é esse Senhor. E nós devemos então estar de alertas, para não também perdermos o temor de Deus. Segundo lugar, nós temos aqui, somos chamados a contemplar o caráter do Senhor. Os nossos olhos, meus irmãos, devem estar sobre o Senhor. O profeta Jeremias, escrevendo Lamentações, ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ele estava em uma cidade completamente arruinada. O julgamento de Deus havia caído severamente por meio de um povo cruel. Ele estava dizendo: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que lhe veio à mente depois foi que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, e são uma causa de não sermos consumidos. Nós precisamos encher a nossa mente de Deus. Por fim, Davi clamou, verso 10, ele disse: continua a tua benignidade aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Ele conclui o salmo com uma oração que pede 3 coisas: a misericórdia contínua, a justiça evidente de Deus sobre sua vida e, por fim, a sua proteção, os livrando do caminho dos homens perversos. Clame a Deus todos os dias, que a bondade e a misericórdia de Deus acompanhem os seus passos sobre esta terra, que a justiça do Senhor reflita no seu viver, e que os cuidados do Senhor, acho lindo a figura, semelhante ao provérbio capítulo 1, desvia do meu caminho os pés daqueles que procuram derramar sangue. Peça a Deus para que você não se encontre. Confie no Senhor. O que fazer, meus irmãos, em dias difíceis? Conheça a causa, contemple o caráter de Deus e clame por sua misericórdia, justiça e proteção. Que o Senhor nos ajude a repousar os nossos olhos verdadeiramente e atenciosamente na sua pessoa. Oremos. Muito obrigado, Santo Deus, por nos permitir reunirmos hoje diante da Tua Palavra, e nós pedimos que o Senhor nos ajude de maneira graciosa podermos viver dignamente do Senhor. Pois assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês que estão em casa e os irmãos aqui que estão reunidos conosco, durante, mais precisamente hoje ou amanhã, eu estarei colocando mais informativos com relação ao culto do domingo de manhã, domingo à noite. Nós iremos trabalhar para fazer
as programações serem edificantes e também poderem cumprir essas normas que são exigidas. Nós estamos cumprindo. O cheiro de álcool gel está grande aqui na igreja, né? Tem álcool gel para todo lado, mas irei trazer maiores informações com relação a horários de programações. Provavelmente nós mudaremos e organizaremos melhor a escala. Quero desejar a você que está em casa uma boa noite, que Deus abençoe, e os irmãos que estão aqui conosco. Foi um prazer estar diante de Deus junto com os irmãos. Deus abençoe cada um.